Você já viu um coração sorrindo por fora, mas queimando por dentro, até transformar amor em veneno sem ninguém perceber o perigo chegando? Se você gosta de histórias bíblicas que mexem com a alma e revelam verdades escondidas, já deixa seu like agora, porque essa mensagem pode mudar você. A inveja quase nunca entra fazendo barulho. Ela não derruba portas, não grita ameaças, não mostra rosto. Ela sussurra, compara e planta uma sombra. Na Bíblia, esse perigo aparece muitas vezes, sempre disfarçado, sempre silencioso, sempre destrutivo. E o mais assustador é isso: ele pode nascer dentro. Tudo começa quando alguém olha para a bênção do outro e, em vez de agradecer pelo que tem, começa a sofrer pelo que não possui. Esse foi o caminho de Caim, um homem que levou sua oferta diante de Deus, mas permitiu que o coração ficasse mais escuro. Abel também apresentou sua oferta. Deus viu os dois. Deus conhecia os dois. Mas Caim não suportou perceber que o irmão agradou mais. Naquele momento, o problema não era apenas a oferta. O perigo verdadeiro estava crescendo onde ninguém via, dentro do pensamento, da comparação e do orgulho. Deus falou com Caim antes da tragédia. Foi um aviso. Foi um chamado. Foi misericórdia tentando impedir que o pecado dominasse sua alma. O Senhor disse que o pecado estava à porta, pronto para entrar, pronto para controlar, pronto para transformar uma ferida interna em destruição. Mas Caim alimentou aquilo. Em vez de corrigir o coração, preferiu guardar a irritação. Em vez de se humilhar, deixou a inveja respirar. E quando a inveja respira por muito tempo, ela cresce. Quando cresce, distorce a visão. Quando distorce a visão, o irmão vira ameaça. No campo, longe dos olhos de todos, Caim levantou a mão contra Abel. Um sentimento invisível produziu um ato irreversível. Foi rápido. Foi terrível. Perceba isso. A inveja começou pequena, silenciosa, quase imperceptível, mas terminou em sangue, culpa e distância de Deus. Esse é o seu verdadeiro poder. E Caim não foi o único. A Bíblia mostra irmãos vendendo irmão, reis perseguindo inocentes, líderes se corroendo por dentro por causa da comparação. Os irmãos de José também conheceram esse veneno. José tinha sonhos. José tinha favor. José tinha a atenção do pai. E isso incendiou corações. No começo, talvez parecesse apenas incômodo, um desconforto, uma irritação disfarçada. Mas logo aqueles irmãos já não conseguiam falar com José em paz. A inveja faz isso. Ela altera o tom da voz, endurece o olhar, amarga os pensamentos e transforma a presença do outro em dor. Então veio o plano. Sem que José entendesse completamente, aqueles que deveriam protegê-lo decidiram jogá-lo numa cova e vender sua vida. Veja como esse mal opera. Primeiro ele compara, depois interpreta mal, depois exagera, depois esfria o amor, depois justifica o pecado como justiça. E José, que não era inimigo, virou alvo. Não porque tivesse ferido seus irmãos, mas porque carregava algo que eles desejavam possuir. Quantas vezes isso também acontece hoje? Alguém vence, cresce, aparece, recebe uma oportunidade, e outro coração, silenciosamente, começa a adoecer por dentro. A inveja não suporta a alegria alheia. Ela vê a vitória do próximo como perda pessoal. Ela esquece que Deus continua sendo Deus. Saul também caiu nessa armadilha. Enquanto Davi vencia batalhas e recebia o carinho do povo, o rei começou a ouvir canções perigosas. As mulheres cantavam que Saul havia vencido milhares, mas Davi dezenas de milhares. Bastou isso. Uma frase entrou no ouvido e feriu o orgulho. A partir daquele dia, Saul passou a olhar Davi com suspeita. Não era apenas ciúme político, era um coração corroído pela comparação.
Davi continuava leal. Davi continuava obediente. Davi continuava servindo. Mesmo assim, Saul enxergava ameaça onde havia fidelidade. A inveja muda completamente a percepção. O rei lançou lanças, perseguiu, planejou, tentou destruir o jovem que antes tocava a harpa para aliviar seu sofrimento. É assim que a inveja cega. Aquilo que antes era consolo virou incômodo. Aquilo que antes ajudava virou ameaça. Porque quando a inveja governa, até o bem parece ofensivo. E talvez esse seja o ponto mais assustador. Ela não destrói só o invejado. Destrói primeiro quem a carrega no peito. Saul perdeu paz, discernimento, equilíbrio e direção. A obsessão por apagar Davi acabou apagando a própria alegria, a própria lucidez e a própria honra. A inveja é invisível, mas deixa rastros. Ela rouba sono, muda orações, enfraquece relacionamentos e faz a pessoa viver cansada do sucesso alheio. E o problema não está apenas em reis ou personagens distantes. Jesus também enfrentou homens movidos por esse mesmo sentimento sombrio. Os líderes religiosos viam multidões seguindo Cristo, milagres acontecendo, corações sendo transformados, e em vez de se alegrarem, sentiam-se ameaçados profundamente. A luz de Jesus revelava suas intenções. O amor de Jesus atraía o povo, e essa mistura de orgulho e inveja começou a ferver. Eles não conseguiam negar os sinais, não conseguiam calar a verdade. Então escolheram outra estrada, atacar a pessoa que revelava sua escuridão. A Bíblia mostra que até a entrega de Jesus aconteceu por inveja. Pense nisso. Um sentimento escondido ajudou a empurrar o justo. Parece absurdo, mas é exatamente assim. A inveja não precisa de motivo forte. Basta a presença de alguém brilhando para incomodar um coração escuro. Ela não pergunta se aquilo veio de Deus. Ela só deseja que o outro desça, diminua, perca, desapareça ou deixe de ser visto. Por isso ela é tão perigosa. Nem sempre se apresenta como ódio. Às vezes aparece como crítica constante, ironia, frieza ou falsa espiritualidade. Às vezes sorri por fora e compete por dentro. E enquanto ninguém percebe, ela cresce em silêncio, criando rachaduras que só Deus consegue enxergar. Mas a Bíblia não apenas expõe o veneno, ela também mostra o remédio. E tudo começa quando o coração para de comparar. Quem confia em Deus entende que a história do outro não cancela a sua. A bênção do próximo não bloqueia a sua promessa. Deus não ficou sem recursos depois de abençoar Abel. Deus não esqueceu Caim. O problema foi Caim esquecer quem Deus era. Deus não perdeu controle quando José recebeu sonhos. Deus não abandonou os irmãos. Mas eles escolheram alimentar a comparação, não a fé. Deus não diminuiu Saul para levantar Davi. Foi Saul quem se perdeu tentando proteger um lugar que só permanece pela graça divina. E aqui está a verdade difícil. A inveja nasce quando o coração acredita que Deus está sendo melhor com o outro. Quando alguém pensa assim, para de agradecer, para de crescer, para de obedecer, e começa a vigiar a vida alheia mais que a própria. A cura começa quando reconhecemos isso diante do Senhor, sem máscaras, sem desculpas e sem orgulho religioso, tentando parecer melhor do que realmente estamos. É preciso dizer: Deus, eu senti isso. Eu comparei. Eu me incomodei. Eu deixei meu coração entristecer pela felicidade de outra pessoa. Essa oração é dura, mas liberta. Porque aquilo que é confessado diante de Deus perde força e começa a ser tratado pela graça. Em vez de competir, a Bíblia nos chama a amar. Em vez de comparar, a Bíblia nos chama a servir. Em vez de invejar, celebrar.
Imagine quanta paz volta quando você aprende a agradecer pela sua caminhada, sem transformar a conquista do outro numa acusação contra si. Imagine quanta liberdade chega quando você entende que Deus escreve histórias diferentes, no tempo certo, com propósitos únicos para cada filho. O perigo invisível da inveja continua real hoje. Ele entra em casas, igrejas, amizades, ministérios e famílias, sem fazer qualquer ruído. Mas ele perde força quando a verdade de Deus acende a luz. Luz revela. Luz corrige. Luz cura. Luz impede tragédias silenciosas. Então vigie o coração. Nem todo silêncio é paz. Nem toda tristeza é cansaço. Às vezes, é comparação criando raízes escondidas demais. Se isso estiver acontecendo dentro de você, não esconda. Leve agora ao Senhor. Ele trata feridas profundas antes que virem pecados destrutivos. A lição da Bíblia é clara. Quem alimenta inveja se afasta da paz, mas quem celebra a graça aprende a viver leve. Por isso, escolha hoje agradecer, confiar e amar, porque o coração que descansa em Deus não precisa adoecer pela bênção de ninguém.